triste fim dos filhos da Maria Antonieta e seus mistérios. A Revolução Francesa não poupou ninguém. E quando falamos da família real, a história fica mais trágica. Todo mundo sabe que a Maria Antonieta perdeu a cabeça, literalmente. Mas e os filhos dela? O que aconteceu com as crianças que nasceram no meio do luxo de Versalhes e terminaram como prisioneiros de um dos períodos mais sangrentos da história? Ser filho da mulher mais odiada da França não foi nada fácil. De herdeiros do trono a prisioneiros esquecidos, a vida deles virou um pesadelo de traições, conspirações e sofrimento. Um deles morreu no abandono total. Outra sobreviveu, mas passou a vida fugindo das sombras do passado. E por muito tempo circularam boatos de que um deles podia ter escapado em segredo. Mas será que isso é verdade? Alguns dos filhos de Maria Antonieta realmente conseguiram sobreviver? E quem sobreviveu para contar a história? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. Hoje vamos mergulhar nos destinos dos filhos da Maria Antonieta. Uma história de tragédia, mistério e muitas teorias da conspiração. Então, já prepara o café ou o vinho, porque essa história pede, e vamos descobrir como a Revolução Francesa destruiu a família mais poderosa da França. Maria Antonieta nasceu no dia 2 de novembro de 1755 em Viena, que na época era a capital do Sacro Império Romano. Filha do imperador Francisco I e da imperatriz Maria Teresa, ela era a 11ª filha do casal. O que basicamente significava que a essa altura seus pais já tinham parado de fingir que estavam surpresos com uma nova criança. Crescer como princesa já era complicado bastante, mas isso não prepararia Maria para o soco de realidade que seria sua vida na França. Apesar de ser criada no luxo, a Maria Antonieta não teve uma educação tão rígida quanto se esperava de uma futura rainha. Enquanto seus irmãos estudavam política, história e estratégia militar, ela passou a infância aprendendo música, dança e os refinados costumes da corte vienense. Parecia algo inofensivo, mas esse detalhe pesaria muito contra ela no futuro. Quando chegou à França, mal dominava a escrita do francês e não tinha preparo político. Ou seja, ela estava pronta para ser devorada viva por Versalhes. A Áustria e a França sempre tiveram uma relação bem complicada. Durante séculos, os dois países foram rivais, mas no século XVIII a Prússia começou a emergir como uma potência mundial. De repente, franceses e austríacos perceberam que era melhor serem amigos do que continuarem se matando. E um casamento era a melhor maneira de selar essa paz. Foi assim que a Maria Teresa ofereceu sua filha, Maria Antonieta, em casamento ao neto do rei francês, garantindo sua aliança entre as duas coroas. E foi assim que, com apenas 14 anos, a Maria Antonieta foi enviada para a França para se casar com Luís Augusto, o futuro Luís XVI. A viagem não foi apenas longa, mas um verdadeiro rito de passagem. Ao atravessar a fronteira, a Maria foi obrigada a se livrar de absolutamente tudo que vinha da Áustria. Suas roubas, seus criados e até mesmo seu cachorro. Esse ritual, conhecido como renúncia austríaca, simbolizava que ela agora pertencia completamente à França. E quer saber a pior parte? Ela nem podia levar lembrancinhas da mãe para casa. Imagina você ter 14 anos, mudar de país para sempre e nem poder carregar um álbum de fotos da família. Mas tudo bem, porque ao chegar em Versalhes, a Maria Antonieta encontrou um palácio gigantesco, uma corte cheia de intrigas e um marido bem peculiar. Aí, em 16 de maio de 1770, a Maria Antonieta se casou com Luís XVI. E no dia seguinte, a fofoca já pegava solta. Motivo? Casamento não tinha sido consumado. Sim, antes mesmo de aprenderem a pronunciar o sobrenome da nova rainha corretamente, os franceses já estavam discutindo o que acontecia, ou melhor, não acontecia no quarto real. E, acredite se quiser, os rumores eram verdadeiros. A Maria Antonieta permaneceu virgem por 7 anos inteiros. E o que aconteceu nesse meio tempo? Ninguém sabe exatamente. Mas existem algumas hipóteses. Uma delas sugere que o Luís XVI sofria de fimose, uma condição que dificultava o ato e podia ter sido corrigida com cirurgia. Outra teoria é que ele simplesmente não tinha ideia do que fazer.
Seja qual for a verdade, o fato é que a demora foi um escândalo nacional. As coisas saíram do controle e a mãe da Maria, Maria Teresa, estava tão preocupada que em 1777 o José II, o irmão mais velho da Maria Antonieta, foi enviado para fazer uma visita a Versalhes. E como qualquer bom irmão mais velho, deu conselhos nada sutis sobre o probleminha sexual do casal. Pouco depois dessa visita, o casamento finalmente foi consumado e em 1778 a Maria Antonieta engravidou. Também dizem que o Luís XVI foi visitado por diversos médicos que o consertaram. Enfim, em dezembro daquele ano nasceu a Maria Teresa, a primeira filha do casal. E como tudo na vida da realeza, o parto foi horrível. Um evento digno de reality show. Nada de privacidade. Mais de 200 pessoas estavam no quarto, acompanhando cada detalhe como se fosse o final do Big Brother. E como se isso não bastasse, a Maria Antonieta quase desmaiou de calor. E o rei teve que pedir para abrirem as janelas e mandarem metade dos nobres fofoqueiros embora. Mas mesmo assim, a reação do público foi morna. Afinal, o bebê era uma menina, e o que realmente importava para a sucessão era um filho homem. Mesmo assim, a Maria Antonieta estava radiante. Ela finalmente tinha cumprido seu papel de rainha. Ou será que não? Em 1781, então, a Maria Antonieta deu à luz ao seu segundo filho, dessa vez menino. O menino recebeu o nome de Luís José, e por ser do sexo masculino, automaticamente se tornou o herdeiro, o famoso Delfim. Para a monarquia, isso era um alívio. Finalmente, um sucessor legítimo para dar continuidade à dinastia. Para Maria, era o filho que todos esperavam que ela tivesse desde o dia que pisou na França. E como já acontecia com sua filha mais velha, ela se derretia de amor pelo pequeno bebê. Agora, se o nascimento de uma menina já tinha virado um evento público, imagine de um menino. Versalhes entrou em colapso. Nobres, ministros, embaixadores, todo mundo queria ver o bebê que finalmente garantiria a continuidade da dinastia. Mas calma lá, essa euforia só era da corte. O povo francês, por outro lado, não estava nem aí. E fazia sentido. Enquanto dentro do palácio nobres brindavam champanhe, fora dele a França estava atolada em dívida, colheitas fracassadas e a população passando fome. Para um cidadão comum, um novo príncipe não significava nada, porque convenhamos, um bebê real não resolveria o preço do pão. Ah, falando em pão, a Maria Antonieta nunca diz que comam brioches. Quem escreveu isso foi Jean-Jacques Rousseau, quando a Maria Antonieta ainda estava na Áustria. Ela era uma criança. E ele citou uma princesa francesa. Então a gente considera que provavelmente era a esposa do Luís XV e não a Maria. Enfim, a gente pode falar muitas coisas sobre a Maria Antonieta, mas não que ela era uma má mãe. Ela levava esse papel muito a sério. O nascimento do Luís José marcou uma mudança em seu comportamento. Antes, a rainha era conhecida pelas festas extravagantes, bailes e vida luxuosa no palácio. Mas agora, cada vez mais, ela se afastava da corte para passar um tempo com os filhos. E foi aí que o Petit Trianon se tornou um refúgio particular. Agora, pausa rápida. Se você nunca ouviu falar do Petit Trianon, pense em uma casa de campo de bilionário, só que dentro dos jardins de Versalhes. Esse pequeno palácio foi um presente do Luís XVI para a esposa e se tornou o esconderijo perfeito. Enquanto na corte cada passo seu era monitorado, no Trianon a Maria podia respirar. Lá, longe da etiqueta sufocante, ela criava um ambiente mais íntimo e confortável onde podia relaxar. E dentro do possível ser apenas mãe. O problema, o povo francês nunca foi muito fã da rainha. Mas o que realmente azedou a sua reputação foi o fato em que, além do Petit Trianon, a Maria Antonieta criou um vilarejo cenográfico chamado Rameau de la Reine. Sim, aqui tá do lado pra você ver. Um lugar onde ela e suas damas brincavam de camponesas, fingiam ter uma vida simples enquanto vestiam roupas de seda e tinham criados para ordenhar as vacas no lugar delas. Enquanto o povo morria de fome, a rainha brincava de fazendeira. Imagine se hoje um político famoso começasse a postar vídeos no Instagram fingindo trabalhar no campo, mas nos bastidores estivesse vivendo em iate de luxo. Pois é,
isso pegou muito mal. Entre todas as polêmicas que cercavam a rainha, uma das mais perigosas estava por vir. Durante os anos de 1780, Maria Antonieta pode ou não ter tido um caso com um diplomata sueco chamado Axel von Fersen, um aristocrata que lutou na Revolução Americana e passou muito tempo em Versalhes. Então, quando em 1785 a Maria Antonieta deu à luz a seu terceiro filho, Luís Charles, começaram os rumores, e se ele não fosse de Luís XVI? Agora, não há provas concretas de que o Luís Charles fosse filho do Fersen. Sim, o diplomata era próximo da rainha. Sim, as cartas entre eles indicavam um relacionamento muito íntimo. Mas na época, era super comum que correspondências emocionais entre nobres não fossem necessariamente amorosas. Além disso, esses boatos só começaram a se espalhar de verdade quando a Revolução já estava em andamento. Os revolucionários usaram essa fofoca como munição política, espalhando a ideia de que a rainha era infiel e que seu filho não tinha direito ao trono. De qualquer forma, em 2020, pesquisadores franceses utilizaram uma tecnologia avançada de espectroscopia de fluorescência de raios-x, não entendi nada, para decifrar partes censuradas de cartas trocadas entre a Maria Antonieta e o conde Axel. Essas cartas, que estavam criptografadas ou com palavras riscadas, sugerem uma relação muito íntima entre os dois, reforçando a teoria de que a Maria Antonieta e ele tiveram um caso amoroso. As cartas fazem parte do acervo dos arquivos nacionais da França e os trechos ocultos revelam expressões de forte afeto, como "adoro você loucamente". Ainda assim, não há prova definitiva de que um relacionamento físico entre eles tenha acontecido. Mas o tom apaixonado reforça a ideia que talvez eles eram mais do que apenas amigos. Enfim, mesmo naquela época, essa história foi mais um golpe na imagem pública da Maria Antonieta. Aí, em 9 de julho de 1786, apenas um ano depois do nascimento do Luís Charles, a Maria Antonieta teve sua quarta e última filha, Sofia Beatriz. A menina nasceu prematura e muito frágil, e os médicos já sabiam que a vida dela seria difícil. Infelizmente, os temores confirmaram. Aos 11 meses, a Sofia faleceu em 19 de junho de 1787. Sua morte foi devastadora para Maria Antonieta, que já enfrentava uma onda de ódio crescente do povo francês. E muita gente começou a dizer, claro, que a rainha era amaldiçoada. Mas a pior tragédia ainda estava por vir. Apenas 2 anos depois, no verão de 1789, ela perdeu o Luís José, o herdeiro do trono, que morreu aos 7 anos, vítima de tuberculose óssea. Seus últimos meses foram terríveis. O menino mal conseguia se mover e estava confinado a uma cadeira de rodas. Para os pais, foi um golpe insuportável. Só que não havia tempo para o luto. Poucas semanas depois, a Revolução Francesa começou. E a partir daí, a vida da família real nunca mais seria a mesma. A família real francesa permaneceu em Paris nos primeiros dias da Revolução. Mas rapidamente a situação ficou insustentável. Cada vez mais, os revolucionários questionavam a necessidade da monarquia e não era difícil perceber que para onde os ventos políticos estavam soprando. A essa altura, estava claro que ficar na França era uma péssima ideia. Fugir era a única saída. Agora, se você fosse um rei cuja popularidade estava mais baixa do que político em época de escândalo, o que você faria? Se você respondeu, pegaria minha família e fugiria discretamente, parabéns. Você é mais esperto que Luís XVI. Porque veja bem, o rei tentou fugir, mas como tudo na vida desse homem, ele falhou miseravelmente. Errou! Então, em junho de 1791, o Luís XVI e a Maria Antonieta colocaram disfarces, arrumaram as malas e partiram em direção à Bélgica, onde a família da Maria Antonieta ainda tinha poder. O plano parecia simples: sair de Paris sem chamar atenção, encontrar um grupo de soldados leais e escapar para um território seguro. O problema? Eles viajaram em uma carruagem gigantesca, dourada e ornamentada, ou seja, super discreto, o que os tornou um alvo fácil. E se isso não fosse erro suficiente, ainda teve outro detalhe decisivo.
Eles atrasaram a fuga porque Maria Antonieta queria esperar uma escolta de soldados que nunca chegou. Esse tempo perdido deu aos revolucionários a chance de interceptá-los. E foi assim que, quando a carruagem do Luís e da Maria passou pela cidade de Varennes, um funcionário dos Correios chamado Jean-Baptiste Drouet olhou para o passageiro da carruagem e pensou: ué, conheço esse cara de algum lugar. Ele tinha visto retratos do rei em moedas e notas e imediatamente reconheceu Luís XVI. Resultado: a família foi capturada e levada de volta a Paris, como prisioneiros do próprio povo. A situação agora era irreversível. Se antes a monarquia ainda tentava negociar sua sobrevivência, agora o Luís XVI era oficialmente um traidor. A Assembleia Revolucionária decidiu que a família real deveria ser trancada, e no início eles foram levados para o Palácio de Tuileries, onde ficariam sob vigilância constante. Durante esse tempo, a Maria Antonieta tentava manter uma rotina para os filhos, garantindo que estudassem e se mantivessem ocupados, mesmo cercados por guardas. Mas isso não durou muito. Em 1792, a monarquia então foi oficialmente abolida e a família foi enviada para a Torre do Templo, uma fortaleza medieval que se tornaria a prisão definitiva dos Bourbon. E quem mais sofreu com essa mudança? As crianças, claro. O Luís Charles, o filho mais novo da Maria Antonieta, que tinha nascido em 1785, passou os primeiros anos da vida correndo e brincando pelos corredores dourados de Versalhes, mas essa infância de conto de fadas durou pouco. Aos 4 anos, então, a Revolução começou e a sua vida virou um pesadelo digno de filme de terror. De vez ser considerado o Delfim da França, ele foi rotulado como o filho de um tirano, jogado em uma cela escura e úmida. Nos primeiros meses de prisão no templo, Luís Charles, o filho da Maria Antonieta, ainda estava com a mãe e a irmã, mas em julho de 1793 foi separado da Maria Antonieta e colocado sob vigilância rigorosa. Foi o começo de um isolamento absoluto. A partir desse momento começou o verdadeiro tormento. O garoto ficou completamente vulnerável aos abusos de seus carcereiros, que não economizavam na crueldade. Para piorar, os revolucionários usaram a criança para atacar a própria mãe. Sob pressão e ameaças, o Luís Charles foi forçado a assinar um documento no qual confessava que sua mãe o abusava, para garantir a condenação da rainha. E a Maria Antonieta, quando soube da acusação, foi a única vez que perdeu a compostura. Durante todo o processo, ela manteve a postura firme, mas ao ouvir a acusação, ela se levantou com lágrimas nos olhos e declarou: se eu não respondi, foi porque a própria natureza se recusa a responder tal acusação feita a uma mãe. O tribunal ficou em silêncio, mas não importava, o seu destino estava selado. E o que aconteceu depois com o filho, Luís Charles? Nada de bom. Após a execução da Maria Antonieta, ele foi completamente esquecido na cela. Durante 2 anos, ele não viu a luz do sol, não tomou banho e não conversou com ninguém. Quando finalmente um médico foi enviado para examiná-lo, ele estava irreconhecível, desnutrido, coberto de feridas e incapaz de falar. E aí, em 8 de junho de 1795, o menino que deveria ser Luís XVII morreu aos 10 anos. A causa oficial foi tuberculose, mas a verdade é que ele morreu de abandono e maus tratos. A morte do Luís Charles aconteceu sem cerimônia e em segredo, o que fez com que muita gente não acreditasse. E foi assim que, ao longo do século XIX, surgiram mais de 100 impostores, alegando serem o verdadeiro príncipe perdido da França. Essa teoria da conspiração durou séculos, mas nos anos 2000, exames de DNA compararam o coração preservado do Luís Charles com amostras da família Habsburgo. O resultado foi conclusivo: ele realmente morreu na prisão do templo. Ou seja, fim do mistério, mas não fim do trauma. A Maria Teresa foi a única das 4 crianças da Maria Antonieta a sobreviver à Revolução Francesa. E olha que sobreviver não foi fácil. Depois de 3 anos presa na Torre do Templo, ela finalmente foi libertada em 19 de dezembro de 1795. Mas não por bondade dos revolucionários, nada disso. O governo francês não sabia o que fazer com ela e decidiu trocá-la por prisioneiros franceses capturados pelos austríacos.
Basicamente, jogaram a Maria Teresa em uma negociação política como se ela fosse uma figurinha rara de um álbum da Revolução. Além disso, ela não sabia que seu irmão Luís Charles tinha morrido. O governo francês manteve essa informação escondida. E só depois que ela chegou à Áustria que descobriu que o último membro da família que ela tinha simplesmente não existia mais. E o que ela fez? Gritou? Chorou? Jogou um castiçal na parede? Não. Ela ficou em silêncio. Durante meses não disse uma palavra sobre o que viveu na prisão, nem mesmo para os seus parentes mais próximos. Mas a verdade é que a Maria Teresa nunca mais foi a mesma. Até escreveu um diário chamado Manuscrito de Madame Royale, onde descreveu parte da experiência, mas sempre evitando falar do trauma real. E quem pode culpá-la? Se hoje já é difícil lidar com terapia, imagina na época, quando a solução para um trauma emocional era tomar um chá e seguir em frente. Com o tempo, a Maria Teresa foi percebendo que a sua existência ainda tinha valor político. Ela era a última sobrevivente da dinastia Bourbon. E isso significava que ainda havia esperança de restaurar a monarquia. E claro, o que melhor para fortalecer uma linhagem do que casar com um primo. Em 1799, ela se casou com Luís Antônio, duque de Angoulême, filho do conde de Artois, futuro Carlos X. Agora, você acha que esse foi um casamento apaixonado e cheio de amor? Com certeza não. O Luís Antônio era tímido, frio, sem carisma. E o relacionamento deles era mais um contrato político do que qualquer outra coisa. O casal não teve filhos, o que significava que o último ramo direto da família real francesa acabaria com ela. Mas calma que a história fica ainda mais absurda. Em 1830, depois de uma outra revolução na França, o Carlos X abdicou do trono e declarou que seu filho Luís Antônio era o novo Luís XIX. E, por alguns minutos, a Maria Teresa finalmente foi rainha. Exatos 20 minutos, já que, pressionado pela situação política, o Luís Antônio abdicou a favor do seu sobrinho, Henrique, Duque de Bordeaux. Depois desse fracasso político, a Maria Teresa passou o resto da vida fugindo. A França, como sempre, continuava instável. Monarquia, revolução, monarquia de novo, mais revolução e assim por diante. No meio desse caos, ela passou por vários países, incluindo Inglaterra, Itália e Praga, até finalmente se estabelecer no castelo de Frosdorf, na atual Áustria. Mas o passado nunca deixou a Maria Teresa em paz. Lembram das dezenas de impostores que surgiram ao longo dos anos dizendo ser o Luís Charles? Pois é, alguns deles chegaram a persegui-la. Um deles, Charles Guilherme Naudorf, passou anos tentando convencer o mundo de que era o Delfim e chegou a mandar cartas implorando para que a Maria Teresa o reconhecesse. E se isso já não fosse bizarro, até boatos sobre a própria Maria Teresa surgiram. Alguns diziam que ela tinha sido trocada por outra prisioneira na Torre do Templo e que a verdadeira filha da Maria Antonieta foi assassinada e que a mulher que sobreviveu era uma impostora austríaca. Sim, basicamente o mesmo roteiro dos rumores da Anastácia, só que ao contrário e versão Revolução Francesa. Essa teoria ganhou força porque depois da sua libertação, a personalidade dela mudou drasticamente. Antes, uma garota alegre e extrovertida. Depois, reservada, séria e desconfiada, o que muitos usaram como prova de que não era a mesma pessoa. Mas, sinceramente, quem não mudaria depois de passar anos na prisão e perder a família inteira? Para, né, gente? A Maria Teresa, então, morreu em 1851, aos 72 anos, carregando o peso de um passado que nunca deixou em paz. Para alguns, ela foi uma sobrevivente notável, que enfrentou todas as tragédias possíveis e ainda tentou restaurar a monarquia. Para outros, uma mulher aprisionada pelo próprio destino, incapaz de escapar do rastro de sangue deixado pela Revolução Francesa. E assim, chegamos ao fim dessa história trágica. Os filhos da Maria Antonieta foram vítimas de um destino cruel, marcados para sempre pelo colapso da monarquia francesa. Luís Charles, que deveria ser rei, morreu esquecido em uma cela. E sua irmã Maria Teresa, a única sobrevivente, passou a vida tentando escapar das memórias do terror que viveu.
Mas no final das contas, a Revolução Francesa não conseguiu apagar completamente os Bourbons. Embora o trono da França nunca mais tenha sido o mesmo, a linhagem da monarquia continuou existindo. E Maria Teresa, mesmo sem filhos, se tornou um símbolo de resiliência. Agora, a pergunta que fica é: vocês acham que algum dos filhos da Maria Antonieta podia ter sobrevivido e escapado da Revolução em segredo? Ou será que o destino deles estava selado desde o momento em que nasceram? Deixa suas opiniões aqui que eu vou adorar saber. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.